Hoje eu vim trazer um assunto para vocês que eu gosto muito, na verdade são três, né? Hoje a gente vai falar sobre MaxConv, maximizar conversões no caso, maximizar o valor da conversão e ROAS desejado, tá? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, isso fortalece demais aqui o nosso trabalho, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as três estratégias, como a gente utiliza cada uma e o ponto mais importante, o ROAS desejado. O ROAS desejado é uma das estratégias que eu mais gosto de utilizar, mas tem que utilizar de forma correta, tá? Então vamos lá. Entenda o seguinte, existem as três estratégias têm diferentes intuitos, então vamos começar pelo MaxConv. Maximizar conversões. O Google vai tentar procurar pessoas que têm a tendência de comprar, entrar em contato e assim por diante, tá? Então, o maximizar conversões é quantidade, tá? Maximizar o valor da conversão é valor. Então, o maximizar o valor da conversão, ele vai procurar pessoas, além de trazer a conversão para você, ele vai utilizar o valor que a pessoa está comprando com você. Consequentemente, quando a gente está falando de valor, a gente está falando de e-commerce. Então, essa estratégia é utilizada para e-commerce, tá? Em alguns casos bem específicos a gente usa para lead, tá? Mas é bem raro, tá? Então maximizar o valor da conversão a gente vai utilizar para e-commerce. O Google vai ter a tendência de procurar pessoas que têm a tendência de gastar mais. Vamos dar um exemplo. Seu site é um site de roupas e os produtos do seu site são produtos de alto valor, 3 mil, 4 mil, 5 mil uma peça, um tênis, algo assim. O Google não pode apresentar isso para qualquer pessoa, ele tem que apresentar para pessoas que têm a tendência de ter o poder aquisitivo de comprar o seu produto. Então, maximizar o valor da conversão, o Google vai procurar pessoas que têm histórico de comportamento de comprar esses produtos. Por quê? O Google ele metrifica não só a sua conta, ele metrifica várias contas. Então ele consegue entender quanto aquela pessoa, através do e-mail dela logada aqui, ela consegue entender qual que é o perfil dessa pessoa e se ela tem o poder aquisitivo de comprar, porque ela já comprou várias vezes em outros sites que o Google também metrifica, tá? Então, o maximizar o valor da conversão tem a tendência de trazer um maior número de valor de venda, perdão. E o maximizar conversões ele vai trazer o maior número. Então vamos supor o seguinte, você tem produtos no seu site de 30 a 40 reais. Você vai usar MaxConv ou maximizar o valor da conversão? Na maioria das vezes MaxConv. Se você tiver a maximizar o valor da conversão, normalmente você usa para trazer valores maior. Mas Felipe, e a pessoa que tem o costume de comprar mais? Ela compra vários valores de 30 a 40 reais. Você também pode usar o maximizar o valor da conversão. Só que a estratégia maximizar o valor da conversão vai tentar buscar pessoas que têm a tendência de gastar mais. Às vezes essa pessoa que gasta mais, ela compra 10 produtos de 40 reais. Pode acontecer, mas a maioria das vezes é pessoas que têm a tendência de comprar valores mais altos em um produto só ou em grande quantidade, como eu acabei de falar, tá? Então, agora vamos falar num assunto muito legal que é ROAS desejado. Então, peguei uma conta de um cliente aqui, ele me autorizou, então o maximizar conversões que está sendo utilizado nessa campanha, então ele tem produtos com valores mais baixos também, por isso que eu uso maximizar conversões, tá? Então vamos lá, lances, maximizar conversões, eu venho aqui e altero para maximizar o valor da conversão. Então a partir desse momento eu estou tirando a quantidade e estou procurando valor. Eu quero pessoas que tenham a tendência a gastar mais. Será que se eu usar o MaxConv eu vou ter a quantidade de pessoas comprando o suficiente para poder atingir determinado valor? Então, quando a gente quer utilizar valor da conversão, valores mais altos, a gente utiliza maximizar o valor da conversão, ok? E aí, dentro do maximizar o valor da conversão, existe uma estratégia chamada ROAS desejado. O que é o ROAS desejado? Retorno sobre investimento, ok? Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você investe, deixa eu voltar aqui, você investe 3 mil por mês e você vem aqui, quando você define o ROAS, você define o ROAS em porcentagem. Vou colocar aqui, ó, 200%. Se eu colocar 200%, você está mostrando para o Google, vamos alterar aqui também, 200%. Quer dizer então que você tem interesse que a ferramenta venda para você 2 vezes mais o valor que você está investindo. Então, se você investiu 3 mil por mês, você tem que a ferramenta tem que te trazer uma venda de 6 mil reais, tá? Desculpa, por mês, ok? Então assim, ó, vamos lá. Tome muito cuidado. Ah, mas Felipe, então é fácil. Eu posso chegar aqui e colocar 1000%. O Google vai me entregar os 1000%? Não.
isso depende muito do seu segmento, depende muito do valor que você está investindo, tá bom? Então entenda o seguinte, se você colocar 1000% aqui, ele vai procurar pessoas que têm a tendência de gastar valores para poder atingir esses 1000%. Então sua campanha vai acontecer? Vai travar. Então tome cuidado com isso, tá? A minha indicação é, esse cliente aqui, por exemplo, eu já estou usando o MaxConv com ele há bastante tempo, tá? Então se eu mudasse aqui, que por enquanto eu não vou fazer, maximizar o valor da conversão, definir um retorno de investimento, a própria ferramenta, pelo histórico dos últimos meses que tem, já mostra que se eu definir o ROAS desejado, que ele tem a tendência de entregar 400%. Então, de novo, vamos supor que esse cliente investe 3 mil por mês e ele já tá, a ferramenta já está indicando para mim colocar 400%, então a ferramenta já tem o costume de entregar para ele de vendas 12 mil reais, tá? Então ele gasta 3 e vende 12, ok? Então, para esse cliente eu já posso trabalhar o ROAS. Ah, Felipe, e eu posso chegar aqui então e definir o valor de 100%? Mas, por que eu vou definir? Já vi isso para alguns clientes, por isso que eu estou falando, tá? 100% é o valor que você gastou. Então, se você colocou 3, você gasta 3 mil e colocar 100% aqui, você vai vender 3 mil. Então, para você trabalhar com ROAS, é no mínimo 200%, tá? Senão, não vale a pena. Deixa 100 e deixa a ferramenta trabalhar com maximizar o valor da conversão, tá? Então, só recapitulando, maximizar o valor da conversão, o ROAS, você vai definir em grande ponto. Então, em grande, quando você já tiver um histórico de comportamento, você já tiver uma quantidade de conversões. Minha indicação, deixa rodar 30, 60 dias aí, para poder a ferramenta entender qual que é o comportamento em cima do orçamento que você tem, tá? Então, ponto muito importante agora, que é sazonalidade, tá? Vamos supor que está aqui os 400%, então, só recapitulando, então se está 400%, você gasta 3 mil, ele vai te entregar 12 mil, tá? Vamos supor que chega uma sazonalidade que vamos dar um exemplo bem simples, Black Friday. Então você tem aqui, então vamos botar o seguinte, em dias normais, sem a Black Friday, você vende 30 produtos de 200 reais, tá? Esse produto X, vamos colocar o produto X lá, produto X. Só que na Black Friday você baixa o valor desse produto de 200 para 100, tá? Quando você baixa, para você atingir o mesmo valor de venda, se você baixou pela metade do preço, você tem que vender 60 produtos. O que acontece quando chega nesse período? As pessoas não conseguem, as empresas não conseguem atingir o mesmo valor porque tem que compensar em quantidade. Então, quando você reduz um valor de um produto que você já tem costume de vender, que atingir aquele ROAS, o que você tem que fazer? Você tem que voltar aqui e reduzir o ROAS durante esse período, tá? Se você já sabe como funciona a sua empresa e você sabe que quando chega o Black Friday você vendeu 100 produtos, você concorda comigo que você vendeu muito mais aqui do que aqui? Então, aqui está compensando porque você está vendendo em grande quantidade e aqui você vende menos porque o valor do seu produto é maior, tá? Então tome muito cuidado quando você chegar nesses períodos de sazonalidade, porque quando você reduz o valor do produto que você já vendia, ele tem que compensar na quantidade. Eu acho que deu para entender, tá? Então aumente a quantidade de vendas quando tiver uma sazonalidade, então reduza o valor do seu ROAS. Lembrando que quanto menor o ROAS, é mais fácil de encontrar pessoas de poder aquisitivo para comprar o seu produto. Lembrando que tome muito cuidado quando você for definir o ROAS. Eu acho que ficou claro, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui para mim, por favor, o seu comentário, a sua dúvida. Deixa o like, interaja com a gente, que é muito importante. Eu vou estar tirando as dúvidas se ficou alguma, tá bom? Eu espero ter sido claro. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.